Você vai terminar esse vídeo e vai perceber que você sempre tomou uma decisão errada. Mas calma, porque não é por falta de dinheiro, não é salário baixo, não é crise, não é dólar e muito menos o governo. É um erro que parece muito certo, mas que todo mundo ao seu redor comete. Você aprendeu isso em casa, no trabalho e na escola, mas que de maneira discreta está corroendo tudo que você constrói. Você provavelmente acha que o seu maior problema financeiro é ganhar pouco. E não é. Inclusive, a maioria das pessoas que eu conheço que ganham bem não tem nada guardado, não tem nenhum patrimônio real e nem sequer uma reserva de emergência séria. Existem muitos médicos com consultório lotado, mas estão endividados, gerente de banco sem investimento próprio e empresário com faturamento alto, mas com fluxo de caixa no vermelho. E sabe o que é o pior de tudo isso? Essas pessoas acham que estão bem, porque esse erro que eu estou falando não aparece no extrato e muito menos no boleto. Ele aparece anos depois, quando você olha para sua conta bancária e se pergunta: meu Deus, para onde foi tudo que eu ganhei? Eu já te adianto, esse vídeo vai doer um pouco, mas é melhor do que você continuar ignorando. Antes de eu te explicar qual seria esse erro, eu vou te contar uma história para você entender melhor. João tem 34 anos, trabalha faz 12 anos e já foi promovido 3 vezes. Ganhou um aumento, mudou de apartamento e trocou de carro. João tem R$ 4.200 guardados. 12 anos de trabalho, 3 promoções e menos de 3 salários mínimos de reserva. João não é irresponsável, não é um gastador compulsivo, porém, ele acha que está no caminho certo. O problema é que ele está jogando um jogo sem saber as regras e provavelmente você está igual ele. Agora eu te pergunto, quanto que você teria hoje de patrimônio se você guardasse pelo menos 10% de tudo que você recebeu nos últimos 5 anos? O primeiro erro, mas o mais comum, que seria você guardar o que sobra no final do mês. Parece até meio óbvio, né? Eu recebo, gasto com o que preciso e depois, com o que sobra, eu guardo. Pois é, mas existe uma armadilha nesse jogo. O problema é que essa sobra nunca existe. Quanto mais você ganha, mais você quer gastar. E isso tem um nome na economia, que seria a síndrome do estilo de vida inflacionado. E infelizmente, ela ataca todo mundo, independente do salário. A lógica é bem simples, é como se você tentasse encher um balde com um buraco no fundo. Você coloca mais água e o buraco começa a crescer junto. Eu vou te dar um exemplo agora com números reais. Você ganhava no passado o equivalente a R$ 3.000 por mês, guardava quando sobrava, mas infelizmente nunca sobrava. Você foi promovido e passou a ganhar R$ 5.000 por mês. Porém, as suas despesas subiram junto e não sobrava nada no final do mês. Aí você chegou no patamar de ganhar R$ 8.000 por mês. Porém, as suas parcelas foram maiores, você financiou um carro e trocou de casa. O dinheiro que você guarda precisa sair antes de você gastar, não depois. Você já ouviu falar em se pagar a si mesmo? Se você já ouviu, você nunca deve ter aplicado, né? A lógica é bem simples. Assim que você ganha seu salário, você tem que separar no mínimo 10% de tudo que você ganha em uma conta separada. Mas tem um detalhe muito importante nessa estratégia que a maioria das pessoas esquece, e eu vou te mostrar no final do vídeo. Porque sem esse detalhe, você pode estar guardando dinheiro do jeito errado também. Mas me fala uma coisa, você já comprou algo barato, mas se arrependeu depois? Eu tenho certeza que sim, porque eu acho que a maioria das pessoas já fez isso. Mas sabe por que isso continua acontecendo? O preço é o que você paga, agora o custo é o que você perde. São coisas bem diferentes e confundir essas duas gera um rombo bem silencioso no seu patrimônio. Como por exemplo, aquela camiseta barata que durou 3 meses, você teve que comprar 4 em um período de 1 ano. O curso na promoção que você nunca terminou e aquele plano de saúde mais em conta que não cobriu na hora que você mais precisava. Mas o erro mais perigoso desse exemplo não é nem a camiseta, mas sim a casa própria. Você financiou um imóvel por 30 anos e pagou de 2 a 3 vezes o valor da casa. E o dinheiro imobilizado que poderia render acabou indo para manutenção, IPTU e outros custos invisíveis. Mas calma, eu não tô falando que comprar imóvel é errado. O que eu tô falando é que se você comprar um imóvel sem analisar o custo real, é um erro que vai te custar por décadas. No erro 4, eu vou te mostrar algo sobre esse assunto que vai mudar completamente a forma pela qual você enxerga patrimônio. Então continua comigo. O terceiro erro seria você terceirizar a culpa e o controle. Esse é o erro mais desconfortável, por isso mesmo que eu deixei ele no meio. A maioria das pessoas culpa fatores externos para justificar os seus problemas financeiros. Ah, o governo taxa demais, a inflação comeu meu dinheiro, meu chefe não me dá aumento, eu tive azar nos investimentos, ainda não é o momento certo. Mas calma, porque alguma dessas coisas são verdadeiras. O problema mesmo não é o diagnóstico, mas sim o que você faz com ele. Se está chovendo e não tem guarda-chuva, ficar reclamando não vai fazer a chuva parar. Quando você terceiriza a culpa, você também terceiriza o controle. E aí o dinheiro fica literalmente na mão de outras pessoas. Vou te dar alguns exemplos. Não acompanhar os próprios gastos porque é muito chato, não investir porque acha que é arriscado e deixar o dinheiro parado na poupança perdendo para a inflação, não negociar o salário porque acha que ainda não é o momento, e o pior de todos é você esperar as condições perfeitas para começar. A condição perfeita não existe e quem espera ela chegar vai continuar esperando. Há quanto tempo você está esperando para organizar sua vida financeira? Eu sei, essa pergunta é muito chata e incomoda, porque no fundo, você já sabe a resposta, né? O próximo erro parece muito
inteligente, mas funciona na prática como se fosse uma âncora que te prende no mesmo lugar. E de 8 a cada 10 pessoas estão fazendo isso achando que estão acertando. O erro seria você diversificar sem você entender nada. A diversificação é a palavra mais repetida no mundo dos investimentos. E também, em contrapartida, é uma das mais mal usadas. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu falar: ah, não coloque todos os ovos na mesma cesta. É um clássico, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Do que adianta você ter 12 cestas se você não sabe exatamente o que tem dentro delas? Como, por exemplo, dentro da sua carteira você tem CDB, LCI, LCA e Tesouro Direto. Todos eles são atrelados a Selic, e isso não é diversificar, mas sim repetir com nomes diferentes. Outro erro muito comum é você investir em 20 ações diferentes só para diversificar sem nenhum critério. Isso não é diversificar, mas sim acúmulo de confusão. É como se você montasse um time de futebol e colocasse 11 goleiros. Você tem bastante gente em campo, mas ninguém joga no lugar certo. Diversificar de verdade é você ter ativos que funcionam de forma diferente em cenários diferentes. Ou seja, quando um cai, o outro segura. Um estudo feito pela Vanguard demonstrou que 90% dos resultados estão ligados à alocação de ativos. Não a escolha de um ativo em si, mas sim a distribuição. Mas mesmo quem diversifica direito pode estar cometendo um erro que é o mais silencioso de todos, e eu vou te mostrar agora. O erro seria subestimar o tempo e superestimar o esforço. Se eu te dissesse que existe uma força invisível que faz você transformar R$500 por mês em 1 milhão sem você fazer nada, apenas esperando, você acreditaria? Essa força existe e ela se chama juros compostos. Inclusive, o Albert Einstein chama ela da oitava maravilha do mundo. Se você investir R$500 por mês durante 30 anos com uma rentabilidade de 10% ao ano, você teria aproximadamente R$1.040.000. Agora, em contrapartida, se você investir os mesmos R$500 por mês com a mesma rentabilidade de 10% ao ano, porém, durante 20 anos, você teria acumulado o equivalente a R$362.000. Essa diferença de 10 anos equivale a mais de R$670.000. Você já viu isso? Uma diferença de apenas 10 anos de contribuição representam R$670.000 a mais. Agora me fala o seguinte: quantos anos você já perdeu esperando a hora certa e o momento certo? O erro aqui não é não saber que os juros compostos existem. Isso todo mundo sabe. Agora o principal erro é não entender o peso disso. É tratar isso como informação em vez de tratar como urgência. Você não adia uma cirurgia de emergência porque você está ocupado, mas você adia começar a investir por anos e, financeiramente falando, isso tem o mesmo peso. Daqui a 10 anos, você vai ser o mesmo João do exemplo que olha para trás e se pergunta para onde foi o seu dinheiro? Ou vai ser a pessoa que plantou há 10 anos atrás e agora está colhendo? E o pior de tudo é que tem um erro ainda mais grave que esse, que vai contra tudo que você aprendeu sobre como se tornar livre financeiramente. E é exatamente sobre isso que eu vou te falar agora. Outro erro que muita gente comete é buscar riqueza e ignorar a renda. A maioria das pessoas pensa em ficar rica, mas nenhuma delas pensa em construir renda. Riqueza é igual patrimônio, número na conta, no imóvel e nos ativos. Agora, sua renda é o fluxo, é o dinheiro que continua entrando mesmo que você para de trabalhar. Do que adianta você ter R$2 milhões guardados se você gasta R$15.000 por mês e não tem nenhuma fonte de renda passiva? Em pouco tempo, esse dinheiro acaba, sem riqueza e em uma contagem regressiva. O seu objetivo não é apenas acumular um número grande, é construir uma máquina que gera dinheiro enquanto você dorme. Você pode construir renda passiva investindo em ações que pagam bons dividendos, em juros de renda fixa e também em aluguel de imóvel. Quantas fontes de renda você tem hoje além do seu salário? Se a resposta for zero, esse número é um dos mais importantes que você precisa mudar nos próximos 12 meses. Até agora você já ouviu 6 erros. Todos eles são importantes, mas o pior vem agora. O maior erro que 90% das pessoas cometem não é técnico, mas sim comportamental. É a crença silenciosa, quase inconsciente, de que isso não é para mim. Como, por exemplo, investimento parece coisa de rico, então eu não começo. Educação financeira parece complicada, então eu não aprendo. Minha família sempre foi pobre, então é natural que eu também seja. E isso tem nome. Os psicólogos chamam de identidade financeira limitante. E é exatamente ela que age como um teto invisível. Eu sei, você deve estar perdido agora. Então vamos de passo a passo, porque eu vou te mostrar exatamente o que você tem que fazer. O primeiro passo é você automatizar o começo. No próximo dia de pagamento, separe pelo menos 10% antes de você gastar com qualquer coisa. O segundo passo é você entender o custo e não o preço. Antes de você comprar qualquer coisa acima de R$500, se pergunte o seguinte: eu realmente preciso disso mesmo? Qual é o custo disso para os próximos 12 meses? O terceiro passo é você escolher um investimento e entender ele de verdade, como por exemplo, tesouro direto, ações ou fundos imobiliários. Não é hora de você diversificar, porque a diversificação vem com o tempo. O próximo passo é você plantar uma semente de renda passiva. Mesmo que você comece ganhando R$100 por mês de dividendos, o valor em si não importa agora o hábito e a mentalidade sim. O quinto passo é você reescrever a sua identidade financeira. Esse é um dos mais importantes, porém um dos mais ignorados. Leia um livro sobre mentalidade financeira, consuma conteúdo
que expanda sua mente e que você acredita ser possível para você. Mas calma, você não precisa fazer tudo isso amanhã de uma vez. O que você precisa de verdade é começar com uma dessas coisas essa semana. Agora, se você chegou até aqui, você já está na frente da maioria das pessoas que vão continuar cometendo esses erros sem mesmo perceber. Mas chegar até aqui não é suficiente. O que você precisa é continuar. E claro, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Não por obrigação, mas porque toda semana eu trago conteúdo como esse. Sem enrolação, sem promessa fácil, só o mesmo que funciona de verdade. E lembre-se, o dinheiro que você vai ter daqui a 10 anos depende das decisões que você toma hoje. Até o próximo vídeo.